Então, com você que é um cara que viaja muito, tá em contato com todo esse pessoal nos eventos, conhece muitos deles pessoalmente, né, tem contato, né, a gente queria saber um pouquinho como que está acontecendo no mundo. Não vamos falar de uma forma mais geral, Geralzão. mas depois a gente queria entrar em detalhes de alguns países para a gente poder entender o Claro. mercado em alguns países mais específicos. O próprio Gustavo estava falando aqui pra gente no começo do episódio, né? Que ele é um colecionador de histórias, né? E, Trabalho gostoso por conta disso. E eu imagino o quanto de histórias você não deve carregar aí dessa galera. Quais são as histórias que estão contando por aí hoje? Boa pergunta. É um bom ponto para começar. Quando eu estava brincando que eu coleciono histórias, é porque meu trabalho é um trabalho bom de conversar com os meus membros, conversar com os meus clientes. Eu sou CEO da empresa, então eu nunca esqueço de ouvir o meu cliente, né? Ele tem que ser entender o que está acontecendo a partir dele, né? E também conversar com todos os 200 colaboradores da empresa. Mas eu tento a todo momento entender o que está acontecendo e ouvir as histórias dele, as dores deles, e com base na dor do meu cliente é que eu vou promover o encontro dele com pessoas que podem ajudar ele com os problemas dele ou entender quais temas podem ser úteis para ele. Então, e a partir disso a gente acaba descobrindo o que está acontecendo no mercado e muitas coisas, né? E acho que o fator mais interessante que tem, não interessante, mas um fator que está acontecendo com muita clareza é que as transações, uma coisa que é uma grande diferença de alguns anos atrás, é que as transações, o capital flow que eles falam, que é um capital que sai dos Estados Unidos para ir para o Brasil, para a Índia, para a China, tal, ou que sai da Europa para ir para a Índia, da Ásia para não sei onde, isso deu uma parada. Isso tem muita correlação com a situação geopolítica e econômica mundial pós-Covid. Tem a ver com o conflito Rússia-Ucrânia, tem a ver com as inseguranças de Israel-Hamas, tem a ver com a questão da alta taxa de juros dos Estados Unidos e na Europa, o cenário inflacionário controlado. É tanta coisa acontecendo que o investidor internacional, que antes tinha um apetite maior pelo risco, ele está muito mais conservador. Então, o que acontece? Você não vê, por exemplo, no Brasil, ou mesmo no México ou Índia, um volume alto de investidores de fora, pegando um avião e indo para lá investir. Então, hoje em dia, você tem o investidor americano está muito mais focado nas oportunidades dentro do próprio mercado dele e o europeu dentro do mercado dele também. Isso vai mudar? Vai mudar em breve. A partir do momento que começar a cair a taxa de juros nesses dois países, e lembrando que a taxa de juros é quanto custa o dinheiro. Então, se hoje em dia o juros está alto nesses mercados, é justamente para que você faça com que a economia segure um pouco, não acelere tanto, para que segure a inflação, para que gere desemprego, inclusive. Né? A gente fica lendo nas entrelinhas o que eles querem que realmente haja uma pequena recessão, não chega a ser uma recessão de verdade, mas que a economia se arrefeça para que com isso a inflação diminua. E com isso vai começar a cair a taxa de juros. Mas eu acho que é uma coisa para acontecer ao longo de 2024. Eles ainda estão com a casinha fechada, digamos assim. Sim. Isso foi meio que um resumo de 2023 também, você acha? Assim, Eu acho que eu diria que sim, em termos de capital flow, em termos de movimentação de dinheiro pelo mundo do mercado imobiliário, certamente esse é o principal resumo, eu diria. Você poderia adicionar isso, depois a gente pode falar um pouco do que aconteceu em cada mercado, porque cada mercado tem sua especificidade. Mas para nós aqui do Brasil, é uma coisa que eu, às vezes me pergunto, né? O GRI Brasil, a unidade Brasil, representa só 20% do business mundial nosso. Né? Então, o fato de eu ser brasileiro, de eu estar aqui, não quer dizer que a gente é uma empresa brasileira. A gente é uma empresa com gestão brasileira, de sócios brasileiros, mas que é muito mais forte lá fora. A gente tem, por exemplo, na Europa, representa 60% do mercado nosso. Né? Iniciou na Inglaterra, né? Iniciou na Inglaterra, exatamente. Então, a gente acaba tendo uma exposição lá fora grande, mas aqui dentro eu sempre sou perguntando, e aí, os investidores de fora, quando que eles vêm para cá? Quem está vindo para cá? E eu repito novamente, há 12 meses eu falo, nunca vi tanto desinteresse pelo Brasil. Sério? Desinteresse? Desinteresse. Zero. E aí o pessoal do Fla-Flu, né, Bolsonaro, Lula, aí os lulistas falavam, não, é por causa do Bolsonaro que eles não querem vir. Aí os caras do Bolsonaro agora falam, por causa do Lula não quer vir. Não tem nada a ver. A gente só olha para o nosso umbigo. Não tem nada a ver com o Brasil. Obviamente que um governo mais saudável, com contas mais ajustadas, com menos corrupção, ajudaria. Mas você poderia ter aqui agora, sei lá, escolhe o melhor presidente da sua história aí, como presidente aqui. Não iria existir um alto interesse do mercado internacional em aportar dinheiro aqui. Quem está colocando dinheiro aqui vindo de fora? Quem já está aqui há muito tempo, como a Brookfield, que é o maior investidor internacional no Brasil hoje. Mas eles estão aqui há 100 anos. Eles já viram de tudo. São quase brasileiros já. Não, eles são brasileiros. Já são sangue nos olhos, já É ligado entendeu. por brasileiros, entendem e tal. Mas o novo cara, um novo fundo de private equity que vai olhar para o Brasil e falar, vamos investir no Brasil,
Não é nem o Brasil, não é nem na Índia, não é nem no México. Está bem devagar, mas isso não tem tanto a ver com o contexto doméstico. Parem, Fla-Flu, não tem nada a ver com isso. Obviamente, vamos melhorar e vamos voltar à reforma administrativa, reforma tributária, vamos fazer. Mas não é isso que vai mudar a realidade do que está acontecendo por aqui, não. O cara pensa no investidor de fora. O cara olha para o Brasil e fala assim, pô, se você fosse olhar só número, por exemplo, investir na Argentina seria excelente. Mas você fala, puta, e o risco? Né? E tá a inflação altíssima, a taxa de juros altíssima, mas se você olhar só o número, seria bom. Olha para o Brasil, 13%, legal. Mas, pô, arriscado, não conheço o mercado. Pô, o americano tá pagando 5% ao ano. Vai ficar parado o dinheiro lá. Vai ficar parado em em dólar. dólar. Aí você fala assim... que eu vou me pegar um avião para Buenos Aires? Não vai. Vou para São Paulo, pegar naquele trânsito para entender São Paulo, para entender o que é 13º, como é que a CLT funciona, imposto cada dia muda, insegurança jurídica, nem o passado você tem certeza mais do que vai ser. Para que eu vou tomar esse risco todo, cara? Só brasileiro mesmo que cai nessa. Só os malucos aqui. Por que eu tô investindo no Brasil? Eu também não sei, pô. É porque eu só conheço isso mesmo. Agora deixa eu fazer um... Você tá acostumado a sofrer. Eles pararam, abre oportunidade pra gente, né? Cara, eu aí então, é que tá, vai parecer que eu sou contra investir no Brasil, e pelo contrário, viu? Tanto que meu dinheiro, pessoa física, eu tenho muito investimento aqui. Porque eu acho que o Brasil tá barato. Então agora é um outro ponto. O outro lado. Eu entendo o americano que não quer pôr dinheiro aqui. Eu entendo, eu também não colocaria. Mas eu, sendo brasileiro, entendendo o que é Brasil, entendendo onde estão as oportunidades, acho uma puta oportunidade no Brasil. Bela oportunidade agora. Eu acho que a oportunidade existe de maneira muito clara. E o grande ponto é que a gente tem que tomar cuidado só para não errar nas escolhas desses investimentos, né? Mas fora isso, eu acho que o Brasil vale muito a pena como investimento, né? Eu tô em real, eu não tô em dólar. É diferente. O Brasil tem muito upside, né? Muito. Tem muito a evoluir. Você sabendo ganhar dinheiro, o Brasil é muito mais fácil de crescer financeiramente em termos de investimento do que fora. E imóvel no Brasil, se você parar e fazer uma análise, ele não está caro. O imóvel não está caro. Ele é um bom investimento. Parece que está muito caro hoje, né? Porque subiu tanto o preço nos últimos anos aqui, pra gente. Mas eu duvido que você vai comprar um imóvel e perder dinheiro. Se você comprar corretamente, assim, é raro hoje em dia. Você tem que ser muito ruim. Você tem que fazer muita cagada. Rodrigo, não tá caro, a gente que é pobre, né? Eu acho que também pode ser isso. Não tá faltando uma renda em dólar. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Não tá caro, só não é para você, amigo. mas eu acho que os juros no patamar atual também atrapalham muito. Porque a Selic no patamar atual, por mais que esteja em movimento de queda, isso para chegar nos juros do financiamento imobiliário, que está, de certa forma, ligado à Selic, obviamente, demora mais um tempo. Então, quando você vê um juros que cai, hoje em dia você vai pegar um financiamento a 11%, é uma parcela X. Se você pegar 9%, dá muita diferença. Você olhando na pirâmide, nossa, você consegue trazer muito mais gente para dentro do processo de compra se você baixa os juros. Por isso que todo mundo fica batendo. Os principalmente as incorporadoras batem tanto que tem que abaixar os juros. E eu acho que a hora que abaixar vai voltar a ter um volume maior de compras, com certeza. O que a gente esquece, se você compra imóveis para investir, você às vezes tem que lembrar que hoje em dia existe a portabilidade. A hora boa de comprar é a hora que está todo mundo sem conseguir vender. Exato. Agora, por exemplo, está mais difícil vender imóvel, né? Então, você sempre acha alguém mais apertado que está querendo vender. Então, você vai comprar bem o imóvel. Essa é a principal regra. Você tem que comprar bem. Aí que você vai ganhar dinheiro. Acaba sendo um paradoxo, né? Você está comprando com uma taxa de juros alta, mas quando os juros baixar, Exato. esse mesmo imóvel vai estar muito mais caro. Né? Exato. Aí, quando cai a taxa de juros, você faz a portabilidade. Sim. Acabou. Então, você calcula ali que por 2 anos você vai ter que pagar um pouco mais naquela parcela, se você tiver condição. Depois você vai pular para baixo. O juros alto também dificulta também a capacidade de crédito, né? Porque diminui. A pessoa ela poderia pegar 1 milhão, com juros altos ela só consegue 700, né? Então diminui um pouco essa capacidade. Você vai ter sempre essa balança aqui, né? Juros e valor dos imóveis. Aí você tem que achar esse ponto ideal, né? Entre esses dois fatores. Né? Eu tenho uma frase do Ronaldo Dantas lá, que ele sempre fala: qual é o melhor momento para comprar um imóvel? Agora. Ele falou: foi ontem. É verdade.